Olá, a paz do Senhor a todos. Quero começar já dando uma explicação acerca da origem deste vídeo, a razão pela qual ele está sendo feito. Trata-se de uma videoaula, tá, do curso de Teologia da IBCamp. Nós estaremos tratando nesta videoaula sobre o tema Teologia da Prosperidade, ok? Então, quem estiver assistindo, além dos alunos, saiba que se trata de uma aula de um curso de teologia. Vamos lá. Começando então, entrando diretamente no assunto, ok? Esse tema, teologia da prosperidade, ou também conhecido como teologia da confissão positiva, é um assunto dos mais controversos e que mais tem trazido confusão dentro do meio evangélico em si. Justamente por algumas razões, como por exemplo se tratar de um assunto onde algumas denominações, alguns pregadores, alguns pastores, alguns ditos profetas anunciam como sendo uma teologia completamente bíblica e não está de tudo errado, porque realmente trata-se de uma teologia existente na Bíblia. Alguns outros já consideram essa teologia completamente errada, tendo como base um antigo tema da teologia também, que seria a teologia da miséria, que durante muito tempo foi pregada, principalmente na época da Idade Média. Então, esse tema traz muita controvérsia, traz muita discussão. Existem pessoas que discutem demais acerca desse assunto, mas eu quero deixar claro, antes de qualquer coisa, que independente da fé, tá, que se tenha em relação a desta teologia, não é ela a responsável pela salvação ou pela condenação das pessoas, ok? Que isso fique muito bem claro. Nós estamos aqui não exatamente para julgar a teologia, mas sim para esclarecer alguns pontos e transmitir alguns pontos acerca deste assunto, desta teologia, desta matéria. Bom, essa teologia, da forma com que nós conhecemos nos dias de hoje, ela tem seu início nos Estados Unidos, na década de 40. No Brasil já começa um pouco mais tarde, ela vem ter o seu início na década de 70, tendo existindo até os dias de hoje, ok? Nós podemos até citar algumas igrejas que surgiram nesta década, na década de 70, e surgiram pregando essa teologia, existem até os dias de hoje. Em 1977, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, pregando ou dando ênfase em suas mensagens, em suas pregações, à teologia da prosperidade. Lembrando que a teologia da prosperidade, ela não apregoa somente a questão financeira. Ela diz que o cristão em si, ele tem que ser próspero em tudo, ou seja, tudo o que ele faz tem que dar certo. Okay? Essa é a ênfase maior dessa teologia. Depois disso, nós podemos contar também com a Igreja da Graça, que surge 3 anos depois, em 1980. Depois disso surgiram várias outras, nós podemos citar a Igreja Renascer em Cristo, que está dentro desta linha também, a Igreja Mundial do Poder de Deus e tantas outras que têm como base ou como defesa
maior na teologia da prosperidade. Tá? As suas pregações, as suas mensagens são bem voltadas nessa teologia. Existe, como já havia falado a princípio, uma outra teologia que até a Idade Média foi muito apregoada pela igreja cristã, principalmente em meio à igreja católica, tá? Que seria a teologia da miséria, que está baseado no texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus, dependendo da versão que você vai ler. Esta teologia, ou a defesa desta ideia, ela também não tem a sua grande verdade nesse texto. Ou seja, embora essa teologia da miséria esteja usando esse texto como base para a sua propagação ou para a sua defesa, à luz da Bíblia nós vamos compreender que essa teologia da miséria também não está correta. Por quê? Esse texto, quando fala sobre os pobres de espírito, não está dizendo de pobre financeiramente, e sim aquela pessoa que não é soberba, aquela pessoa que não é arrogante, aquela pessoa que não é orgulhosa, e sim uma pessoa que é humilde, sempre disposta a reconhecer as suas falhas, os seus erros, e coloca o próximo em primeiro lugar, em primeiro lugar, tá? Deixando a si mesmo como um segundo plano, para um segundo plano ou em segundo lugar, ok? Então, quando esta teologia da prosperidade chega combatendo esta teologia da miséria, ela consegue com isso muitos adeptos, e é muito bem compreensível isso, porque até determinado tempo você está ouvindo uma mensagem que você tem que ser pobre para fazer parte do reino de Deus. E de repente vem agora alguém ou um grupo de pessoas que passam a defender a tese de que você pode ser muito próspero, você pode ser uma pessoa rica, uma pessoa com muita saúde e mesmo assim pertencer ao reino de Deus, ou aquele que pertence ao reino de Deus, ele é uma pessoa assim com saúde e com dinheiro no bolso. Algo que precisamos compreender também acerca desta teologia é que ela não é exclusiva de determinada denominação. Como falei a princípio, ela tem essa propagação da teologia da prosperidade como conhecemos hoje. Ela tem seu início na década de 40 nos Estados Unidos, na década de 70 aqui no Brasil. E muitas igrejas ou pregadores acabaram também aderindo a esta teologia e acabam usando ela como base para suas pregações e fazendo dessa forma, então, uma teologia não exclusiva de uma determinada denominação ou de uma determinada linha, tá? Vários pregadores, inclusive de igrejas tão tradicionais como a Igreja Batista, como a Igreja Presbiteriana, como a Pentecostais, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, alguns pregadores dessas denominações acabam também aderindo a esta teologia e faz dela base para suas mensagens, para suas pregações. Ok? Então é um tema que não é exclusivo de uma determinada denominação, porque pregadores de diversas denominações tomam posse dessa teologia e acabam transmitindo ela em suas mensagens. Alguns pontos importantes e interessantes que nós temos apontado pelo autor do nosso livro, da nossa revista, que nós precisamos destacar aqui,
Na página de número 96, o primeiro tópico, Teologia da Prosperidade como bênção de Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos compreender que essa teologia, ela é bíblica, ou seja, ela está dentro da Bíblia, e ela ganha proeminência ou destaque a partir da Reforma Protestante. Mas o senhor acabou de dizer, o pastor acabou de dizer que ela tem início, essa teologia tem início na década de 40 nos Estados Unidos, na década de 70 no Brasil. A teologia da prosperidade, como nós conhecemos, deu início nesta época. Porém, o início do estudo, o início da propagação dela, a origem, os primórdios dela, nós vamos encontrar a partir do momento em que há a Reforma Protestante. Lembrando, mais uma vez, que até então a teologia que predominava era a teologia da miséria. E falando-se a respeito disso, essa teologia da miséria, ela era ensinada, era apregoada com a intenção de apaziguar, de acalmar a vida daqueles que eram pobres, aqueles que viviam em uma classe mais simples, mais baixa, deixando assim a elite um pouco que tranquila e um pouco que sossegada, porque enquanto a igreja pregava a teologia da miséria, o povo da classe baixa, da classe média, da classe inferior em si em geral, não se rebelava contra a classe social mais alta ou a elite em si. Outro ponto que nós encontramos aqui, já o segundo tópico, teologia da prosperidade não é exclusiva de uma denominação, como eu acabei de explicar, não vamos voltar a falar sobre isso. A teologia da prosperidade é fruto da ênfase de desfrutar a vida somente no porvir. Em cima deste tópico, nós precisamos entender o seguinte: antigamente, com a teologia da miséria, o que se pregava, o que se ensinava é que felicidade, que prosperidade, que o bem-estar, ele deveria somente vir na vida eterna, após a morte, ou seja, quando o reino de Deus fosse estabelecido com a igreja de Cristo, que já deveria ser arrebatada e tudo mais. Por esta razão, surgindo então esse movimento protestante, surge esta teologia da prosperidade, e com ela então agora a ênfase de que você pode ter uma vida próspera ainda aqui nesta terra, e não só ainda aqui nesta vida, e não somente no porvir. Outro tópico, isso já na página 97, teologia da prosperidade é fruto da dificuldade de conviver com o paradoxo. Vamos lá, o que seria paradoxo? Seria contrastes, ok? Então, essa teologia da prosperidade, ela vem surgir justamente a partir do momento em que há essa dificuldade de se tratar do assunto miséria e fartura. Alguns vivem na miséria, alguns vivem na fartura. Essa teologia, ela surge para sanar essa dificuldade de compreender esse paradoxo, essas duas situações contraditórias. Enquanto a igreja apregoa que deve-se viver na miséria, deve ser pobre porque deles pertence o reino de Deus, existe a elite que vive do melhor e até
compra a salvação através da indulgência, compra o direito de se tornar novamente puro, justamente através destas indulgências. Então, essa teologia da prosperidade, ela vem justamente para sanar essa dificuldade, esse paradoxo, dizendo exatamente aquilo que já disse. Todas as pessoas, todo cristão pode e deve ser próspero. Outro tópico, uma teologia bíblica. Sim, a teologia da prosperidade, ela é bíblica. Ela existe na Bíblia e não há como nós contrariarmos esta afirmação. Ela está na Bíblia, ela existe dentro da Bíblia. O grande problema é que quando se dá ênfase na teologia da prosperidade, acaba se negligenciando a santidade, acaba se negligenciando a necessidade de se ter uma vida conforme Cristo nos ensinou. Jesus, ele nos disse que deveríamos ser santos. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. A teologia da prosperidade, ela vem dar ênfase no viver bem e ter uma vida maravilhosa aqui, esquecendo-se das obrigações que nós temos. Ela dá ênfase nos direitos e ela esquece ou negligencia as obrigações que nós temos. Lembrando que a Bíblia nos ensina também que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse peca, ou este comete pecado. A teologia da prosperidade dá ênfase naquilo que é material, naquilo que é benéfico para esta vida, na forma com que se deve viver aqui, sim, de forma individual. Sou eu quem tenho que ser o beneficiado, ok? E se esquece do próximo, se esquece do viver uma vida em santidade, se esquece de juntar galardão no céu, ou esquece-se daquilo que Jesus disse, que é melhor nós juntarmos tesouro lá no céu, onde a traça não consome, a ferrugem não corrói, o ladrão não vai roubar. Esquece-se disso na teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, ela dá ênfase em você ter uma vida próspera e desfrutar desta prosperidade aqui, deixando a eternidade de lado. Este é o grande erro. A teologia da prosperidade, ela é bíblica. Podemos e devemos até colocar ela na nossa vida como um ponto importante, porém não o mais importante. O mais importante para nós deve ser buscar meios para a salvação das nossas almas, lembrando-se de que é mais importante ter o nosso nome escrito no livro da vida do que em qualquer outro lugar. Então, a teologia da prosperidade pode e deve sim ser aceita, porém com ressalvas. Essas ressalvas estão exatamente na prioridade que se pode dar ou que se deve dar em relação a isso. Prioridade para nós, sermos salvos. Prioridade para nós é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Daí o restante que venha como lucro. Jesus nos dá o conselho de que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas. Este ponto, este texto, esta teologia, esta ideia apresentada por Jesus é que deve ser mais importante para nós do que buscarmos a prosperidade para cá. Ok?
Origem da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela surge a partir de um momento em que um pastor batista chamado Phineas Parkhurst Kimby, que viveu de 1802 a 1866, ele usa essa teologia ou esses ensinamentos, ele busca uma mistura desta confissão positiva com uma filosofia e acaba introduzindo então essa teologia ou começando a fazer aplicação justamente nessa época, em 1802, ok? Nesta teologia, ela é baseada nesta filosofia, ela tem como base ou como um fundamento que a matéria não existe, o mal não existe, tudo é ilusório ou imaterial. E nós sabemos muito bem que, na verdade, não é isso. Afinal de contas, se não existe matéria, eu não tenho um corpo. Se eu não tenho um corpo, eu não posso sentir dor. E quantas dores nós sentimos durante a nossa vida? De diversas formas, sentimos as dores físicas quando nos machucamos, quando somos submetidos a uma cirurgia, quando sofremos algum acidente, seja ele qual for, sentimos dores. Sentimos também o sofrimento interno, que este seria relacionado às emoções. As emoções nos fazem sofrer, a tristeza, ela, quando muito profunda, ela chega a causar dor, e isso daí é um fato. Então, se nós defendêssemos essa ideia de como diz nesta filosofia, de que a matéria não existe, estaríamos negando aquilo que a Bíblia nos traz como algo tão importante, que Cristo veio num corpo físico, que ele sofreu as dores, sendo açoitado, sendo pendurado no madeiro. Se nós acreditássemos de que a matéria não existe, iríamos dizer então que o que Cristo fez, o que Jesus fez, foi em vão. Que o sofrimento que ele sofre lá na cruz por nossa causa, as dores que ele sofreu por nós lá na cruz, foi algo em vão, sem sentido, sem razão. E o apóstolo João, em uma de suas cartas, ou em ao menos uma de suas cartas, ele diz que aquele que nega, ou aquele que diz que Jesus não veio num corpo físico, esse daí é o anticristo, ou ele é da parte do anticristo, ou ele é da parte do diabo, seja como for o que podemos entender, ou que a forma com que é traduzido esse texto. Então ele vem nos apresentar que não é uma mensagem cristã dizer que Jesus não veio num corpo físico, ok? Quanto aos seus propagadores, além desses que existem nos dias de hoje, que são bem conhecidos, nós temos Kenneth Hagin, que nasceu em 1918 e morreu em 2003. Ele era da Igreja Batista, ok? Ele começa na Igreja Batista em 1934 a apresentar essas teorias e vai até 1949. Apesar deste homem, ou esse Hagin, ele
apregoar essa teologia, ele é uma pessoa que ele sofreu várias enfermidades. Ou seja, a mensagem pregada por ele é que toda pessoa cristã é próspera e tem saúde e não lhe falta nada. Ela vem cair por terra quando este mesmo propagador dessa teologia fica doente. Então, se a teologia da prosperidade ela é pura, verdadeira e todo cristão ele é próspero em tudo e tem saúde e não fica doente nunca, este camarada que propagou tanto essa teologia dá um tiro no pé quando se vê enfermo. Bom, ele traz umas palavras, eu quero citar aqui, fazer a leitura dele, embora esteja no nosso livro, na página número 99, o texto diz assim: palavras desse agem. O que eu estivera procurando fazer era obter a cura. Primeiro recebê-la para então crer, para depois crer nela. Creia nela primeiro, e então você a receberá. De sorte, comecei a dizer em voz alta, lá no meu quarto, creio que recebi a cura do coração deformado. Creio que recebi a cura da paralisia. Creio que recebi a cura da infecção incurável do sangue. Ele traz esta afirmação como uma declaração de fé, dizendo que, fazendo esta declaração de forma repetida, a cura viria, aconteceria, porque assim tinha que ser, segundo essa teologia apregoada por ele. Ok, vamos lá. Uma observação que precisa ser feita é que na Bíblia existe a teologia da prosperidade, pois uma vida centrada nos princípios bíblicos torna um homem próspero. Lembrando que prosperidade, ela pode ter a ver com finanças, pode ter a ver com saúde, mas se formos buscar o significado mais correto de prosperidade, significa realizado. Okay? Uma pessoa próspera é uma pessoa realizada, uma pessoa que conquistou aquilo que queria. E nem sempre aquilo que queria ou aquilo que precisava tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde. Contudo, a teologia da prosperidade, com base na confissão positiva, desvirtua-se juntamente, porque coloca a prosperidade como centro da vida cristã, tornando-se praticamente o único tema. A teologia da prosperidade coloca a prosperidade como tema central de toda a pregação e da necessidade de cada cristão. Enquanto que o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, ou seja, toda a vontade de Deus. Esta deve ser a ênfase: pregar a vontade de Deus e não a prosperidade ou a fartura para esta vida. Sobre ministério profético ou profecia, que nós encontramos da página 100 até início da página 102. Primeira coisa que nós precisamos compreender: ministério profético acaba-se, se encerra, segundo o que a Bíblia nos ensina, se encerra em João Batista. Ele foi o último profeta
de ministério. A partir daí, o que nós encontramos já dentro do Novo Testamento, o que existem são os dons de profecia. Pessoas que são usadas pelo Espírito Santo através dos seus dons, que essas pessoas são usadas em profecia, trazendo revelações ou apresentações de algo em oculto, de algo que ainda está para surgir, para acontecer. Ministério profético não é bíblico. Por mais que se queira defender, existem aqueles que batem no peito, dizem: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Se nós formos analisar este ser profeta, fazendo comparação com os profetas do Velho Testamento, isso não existe mais. O que existe hoje, nos dias de hoje, são homens e mulheres que são capacitados pelo Espírito Santo e recebem o dom do Espírito e profetizam quando Deus quer que ele venha profetizar. Diferente, por exemplo, de Samuel, que a Bíblia vem dizer que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Okay? Profeta como Samuel não existe. Okay? Ele era um profeta por ministério. Hoje o máximo que existe é o dom de profecia, pessoas que são dotadas por esse dom. Eu sei que esta definição, esta afirmação vai chocar provavelmente muitas pessoas, mas esta é a verdade e nós não podemos mascarar a verdade para agradar algumas pessoas. Teologia da prosperidade e suas doutrinas. Uma das doutrinas é fé na fé. E esta fé na fé substitui a fé de Deus. O que seria esta fé na fé? Ou seja, eu creio que vai acontecer. Eu tenho fé na fé que eu tenho. Com esta declaração positiva, ela acaba substituindo a minha fé em Deus. Deus deixa de ser o misericordioso, o provedor das nossas bênçãos por misericórdia, e passa a ser o provedor das nossas bênçãos, não pela misericórdia, mas por causa da minha fé. Ele é obrigado, ele tem a obrigação de me atender, porque eu tenho fé, que tendo fé em Deus, eu receberei. Deus ele passa a ter um papel secundário na prosperidade das pessoas. O mais importante é ter fé. É isso que vai fazer com que você seja próspero, seja abençoado. Deus passa a ter passa a estar em um segundo plano. É a fé na fé que substitui a fé em Deus. Segundo Kennedy Hagin, existe uma fórmula para esta fé. E ele coloca esta fórmula como 4 pontos importantes. Um deles é diga-o, ou seja, diga de forma positiva ou de forma negativa, tudo vai depender do indivíduo. Se você diz de forma positiva, vai acontecer. Se você diz de forma negativa, vai acontecer de forma negativa. Segundo ponto, faça-o. Os seus atos derrotam-no ou lhe dão vitória. São seus atos. Terceiro ponto, receba-o. Compete a nós a conexão com o dínamo dos céus, a energia, aquilo que gera nos céus, que seria Deus. E o quarto ponto é conte-o, a fim de que
outro também possam crer. A partir do momento em que você crer, saia contando para todo mundo. Porque você contando para todo mundo, outros também vão crer. E outros também crendo, vai acelerar o processo da realização da sua prosperidade. Esses seriam 4 pontos fundamentais nesta fórmula que Estiagen, defensor e pregador desta teologia, vem apresentar para que as pessoas sejam prósperas. Próximo ponto, uma outra parte desta teologia. O homem, ele passa, por causa desta sua fé, na fé em Deus, o homem, ele passa a ser uma divindade, porque ele é quem é capaz de realizar, ele é quem realiza aquilo que não é possível se realizar de forma natural. É ele a causa do milagre. O homem, ele acaba tomando, dentro dessa teologia, um status de Deus. Saúde perfeita, outro ponto dessa teologia da prosperidade. Saúde perfeita, ou seja, nenhuma enfermidade. A teologia da prosperidade, ela defende que, segundo o texto de Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, que por causa do seu sacrifício fomos todos nós então curados. Então, segundo esta teologia da prosperidade, somos a promessa para o cristão de ter uma saúde perfeita, de não adoecer e quando morrer, morrer sem sofrimento algum. Esta é mais uma dos pontos da teologia da prosperidade. E nós sabemos que isto não é uma verdade. Pode ver que todos os pregadores da teologia da prosperidade ficam gripados, alguns acabam sendo acometidos por doenças tão sérias e tão graves como, por exemplo, o câncer, tuberculose e tantas outras doenças mais. Para termos uma ideia de que há necessidade de um equilíbrio em relação à teologia da prosperidade com todo o restante, todas as outras teologias encontradas na Bíblia, ou todas as outras teses que a Bíblia nos apresenta, todos os outros ensinamentos que a Bíblia nos apresenta, é que algumas situações em que nós vemos homens de Deus viveram diferente do que essa teologia nos apresenta. Nós vamos ver Jeremias sendo um homem que sofre. Nós vamos ver o profeta Oséias sofrendo um absurdo, onde para poder cumprir o seu ministério profético, ele acata a ordem de Deus e vem se casar com uma prostituta e se submete à traição e a criar filhos da prostituição como sendo filhos teus, como sendo filhos seus. A Bíblia, ela nos apresenta tantas situações, vamos colocar aqui, até sobre saúde. Se a teologia da prosperidade ela fosse 100% correta, como estas pessoas defensoras dessa teologia apresentam, nós não encontraríamos alguns ensinamentos ou algumas regras que o próprio Deus impôs para evitar no meio do seu povo doenças. Por exemplo, alguém que tivesse algum tipo de hemorragia, ou ele estivesse tendo algum fluxo de algum fluido que fosse do seu corpo, como uma infecção, por exemplo, esta pessoa deveria ser afastada do meio
das outras pessoas, ele deveria ser colocado à parte. Por exemplo, no período em que o povo esteve no deserto, peregrinando, estas pessoas deveriam acompanhar de longe, isoladas, não poderiam acompanhar no meio do povo. Quando algum doente de uma cidade tivesse esse tipo de situação, uma hemorragia ou alguma infecção que estivesse vazando, ela era colocada à parte do lado de fora da cidade. Com que razão? É óbvio que era uma questão sanitária, uma questão de saúde. Porque nós sabemos muito bem que, por exemplo, o sangue, uma pessoa que tendo hemorragia, o seu sangue irá atrair insetos. E os insetos arrastam consigo bactérias e acabam trazendo doenças. Então, essas pessoas sendo colocadas à parte, haveriam menos insetos automaticamente, menos pessoas seriam contaminadas por esses insetos, ok? E a doença não iria circular com facilidade. As bactérias, os vírus não iriam circular com facilidade no meio do povo. Alguém que tivesse com alguma infecção, ele sendo colocado à parte, essas infecções não seriam carregadas por esses insetos ao ponto de ser levada para outras pessoas ou pelo próprio ar e outras pessoas acabando sendo contaminadas. Tudo isso era uma forma de Deus, junto com o seu povo, trabalhando em favor do seu povo, fazendo um trabalho de prevenção de saúde, ok? Nós vemos, por exemplo, enquanto o povo estava peregrinando pelo deserto, me falha agora o texto, mas nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que todos deveriam ter, junto com as suas tralhas, as suas coisas, uma pá, que era justamente para estar enterrando as suas fezes. Porque se simplesmente ele deixasse ao ar livre, os insetos iriam pousar, as moscas, os mosquitos, iriam pousar nestas fezes e depois acabar pousando num alimento, acabar pousando sobre alguém e carregando aquelas bactérias, aqueles vírus e iria causar algum tipo de doença. Isso tudo era Deus trabalhando em favor das pessoas. Outra coisa que nós podemos encontrar é que a pessoa que tocasse em um morto ou num cadáver, ela seria tratada como imundo, se não me falha a memória, por um período de aproximadamente 7 dias. Esta pessoa deveria ficar à parte e se purificar por um período de 7 dias. Por quê? Ela tendo um contato com um morto, seja lá qual for a razão pela qual a pessoa morreu, ela tocando, ela pegando, ela carregando o corpo de um morto, ela acaba sendo contaminada pelos vírus e bactérias que aquele corpo morto está carregando. Isso era tudo uma forma de Deus praticar a medicina preventiva no meio do seu povo. Isso através de estatutos, de regras, de leis que deveriam ser seguidas por todos. Se a teologia da prosperidade ela fosse o centro de toda a Bíblia, como tentam apresentar os pregadores desta doutrina, não havia necessidade de nenhum desses cuidados. Porque mesmo tocando num morto, esta pessoa não iria carregar consigo os vírus e bactérias daquele morto. As pessoas que estavam com algum tipo de hemorragia não precisariam ser colocadas à parte, porque ela também não iria atrair insetos, ou mesmo que carregasse, não iria transmitir para ninguém, porque afinal de contas, a teologia da prosperidade diz que o seguidor, aquele servo de Deus, não teria problema de saúde nenhum, ok? Sobre a prosperidade financeira, nós já falamos um tanto a respeito e precisamos compreender que
prosperidade, a teologia da prosperidade, ou a prosperidade dentro da Bíblia, ela engloba um monte de coisa, um monte de situações, e pode inclusive incluir ou pode se acrescentar a situação financeira. Mas se a teologia da prosperidade ela fosse tão certa, não teria havido perseguições contra a igreja, ao ponto das pessoas serem retiradas de suas casas e expulsas da sua própria terra, e a pessoa indo para um outro lugar com somente aquilo que conseguia carregar. Sabemos que, historicamente, na década de 70, ou no ano 70, 71, da nossa era, Israel, ou Jerusalém, foi completamente destruído. E haviam crentes em Jerusalém. E estas pessoas foram expulsas de suas casas. Suas casas foram destruídas, incendiadas, e elas perderam tudo que tinham. Então, se essa teologia ela fosse correta, não haveria perseguição para a igreja naquela época, nem nos dias de hoje. Não haveria pobres entre os cristãos. Mas a teologia bíblica, ela não é exatamente assim. É necessário haver o equilíbrio, nem a miséria, nem a fartura em si. O apóstolo Paulo mesmo, em determinada situação, ele declara que ele havia aprendido ou havia conseguido viver tanto na fartura quanto também na falta. E uma vida cristã, não somente a do cristão, porque Deus ele faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, todos nós estamos sujeitos a passar por percalços em nossa vida. Tanto podemos ser abençoados e termos muito, ter sobrando, como por uma determinada situação que fuja do nosso controle, haverá uma situação de miséria ou de falta dentro dos nossos lares, e isso precisa ser muito bem compreendido. Um texto bíblico que é muito usado pelos pregadores da teologia da prosperidade é o versículo 1 do Salmo número 23, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, se nós pegarmos na Nova Versão Internacional, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que no texto original, no grego, no hebraico, o texto original ele não vem dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, o texto ele vem dizer assim, literalmente dessa forma: o Senhor é meu pastor, não faltará a mim. A prosperidade apresentada aqui não é o que Deus irá me propor, mas sim a presença dele na minha vida. O Senhor é meu pastor e ele, o Senhor, não me faltará. Como este entendimento de prosperidade a nós ocidentais é diferente da prosperidade dos orientais, ou lá no Oriente, quando foi traduzido para o português por João Ferreira de Almeida, esse texto ele vem apresentar diferente do original, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? É uma falha de tradução, não é uma contradição, mas uma falha de interpretação na tradução.
Porque uma tradução nada mais é do que alguém ler um texto numa língua estrangeira e interpretá-la e colocá-la na língua local. O que João Ferreira de Almeida fez foi isso. Ele leu o texto no original e interpretou e colocou ele em uma língua que nós compreendemos, no português. Okay? E infelizmente por esta razão acaba existindo falhas na tradução, e existe esta falha na tradução devido justamente à interpretação que se tem de prosperidade. Porque para nós, a prosperidade é aquilo que Deus pode nos propor. Enquanto para os judeus, a prosperidade era Deus não faltar na vida deles. Então, precisamos ter essa noção, esse entendimento, para entendermos melhor a teologia da prosperidade, a teologia bíblica. O relacionamento que Jesus tinha em relação ao dinheiro. Jesus, em nenhum momento, ele nos apresenta a ideia de que devemos juntar tesouro aqui na terra, ou dinheiro, ou nos tornarmos prósperos. Muito pelo contrário, o que nós vemos é ele dizer assim, vem e me segue, como ele fez com Levi, que era ali um coletor de impostos, alguém que desfrutava de uma boa posição social, que tinha um bom salário, e o que ele faz com ele é: larga o que você tem, larga o que você está fazendo, vem e me segue. Com Pedro, que era um pescador, que tinha o seu barco, Jesus fala para ele, me segue que eu vou fazer de você pescadores de homens. Quando aquele jovem rico procurou Jesus, questionando ele o que deveria fazer para herdar o reino dos céus, Jesus, após saber e ter esse entendimento de que o jovem era alguém que já observava os mandamentos, Jesus olha para ele e observa e vê que nele faltava alguma coisa, que era o desprendimento daquilo que é material, da sua fortuna, do seu dinheiro. Então ele diz assim, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ou seja, se desprende daquilo que é material, depois vem e me segue. O relacionamento de Jesus com o dinheiro era dessa forma, como também ele chega a dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele é questionado acerca de pagar os impostos, ele pede para Pedro ir pescar, pegar o peixe, que da boca do peixe tiraria o suficiente para pagar os impostos em seu favor e também em favor de Pedro. Algo que precisamos compreender em cima de tudo isso é que ter saúde é importante, porque nós tendo saúde, nós podemos realizar mais coisas, podemos ter uma vida mais tranquila. Mas ter saúde não nos leva para o céu. Outra coisa que nós devemos entender é que ter dinheiro é importante, isso é mais do que evidente, afinal de contas, sem dinheiro você não compra alimento, sem dinheiro você não compra roupa, não compra calçado, você não compra educação, sem dinheiro você não consegue praticamente fazer quase que nada, mas o dinheiro não é o mais importante. Da mesma forma que ter saúde não é o mais importante. Precisamos dar ênfase, pôr o nosso foco, ouvindo o conselho de Cristo, juntar tesouro nos céus, onde o ladrão não vai roubar, onde a traça não vai comer e a ferrugem não vai corroer. Entendendo que todo o nosso trabalho não é em vão no Senhor. O nosso galardão está sendo guardado. Juntar tesouro nos céus é obedecer o Evangelho de Cristo
e seguir os seus ensinamentos, sendo seu imitador. Ou, como eu costumo dizer, ser suas testemunhas. Jesus, antes de subir aos céus, ele anuncia aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam aguardar serem revestidos com o poder do Espírito Santo e depois ir e pregar o seu evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, ok? Sendo suas testemunhas. E no texto original, a palavra testemunha, ela não é somente aquele que ouviu ou sabe a respeito e pode então falar sobre o assunto. Testemunha, no original, pode ser comparado com a nossa palavra em português, mártir, que é aquele que, se necessário for, morre por causa de uma ideologia. No nosso caso, ser testemunha de Cristo é, se necessário for, morrer por causa dos ensinamentos ou do Evangelho de Cristo. É isso que Jesus nos ensinou e disse que devemos ter como prioridade na nossa vida. Devemos ser diferente do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Somos meros peregrinos aqui na terra. A morte de Cristo nos deu direito à vida eterna. E nós iremos herdar a vida eterna se formos imitadores de Cristo. Se nós, primeiramente, tivermos aceito o sacrifício que ele fez em nosso favor. E depois, fazendo a manutenção desta salvação, vivendo a nossa vida como Cristo nos ensinou que deveríamos viver. Se fizermos assim, alcançaremos a verdadeira prosperidade. E o mais importante, essa prosperidade estará nos encaminhando para o céu, onde verdadeiramente seremos prósperos em tudo, porque lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento algum, não haverá doenças, não haverá fome. Todas estas coisas terão ficado para trás e viveremos uma eternidade em comunhão com o nosso Deus, que sempre foi e sempre será o provedor daquele que se entrega a Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.